A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 5. Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha dar entendimento e também direção para cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, entramos na Tua presença. Que não seja eu a falar, que não seja eu a explicar a minha sabedoria, Pai, mas que seja o Senhor a falar com o coração de cada um presente aqui, Pai. Porque eu não conheço. Tem pessoas que aqui presentes eu não conheço, Pai, mas o Senhor sim conhece. O Senhor sabe sim a aflição, Pai, porque eu posso conhecer a pessoa pessoalmente, mas o coração eu não conheço, meu Pai. Mas o Senhor sim conhece. O Senhor sabe a aflição que essa pessoa está a passar. O Senhor sabe a angústia dentro da alma dessa pessoa. O Senhor sabe a libertação que essa pessoa precisa, meu Pai. Então, nesse momento, utiliza a minha boca como instrumento para levantar o caído, e principalmente, Pai, para que a Tua palavra, Pai, possa ser uma semente no coração de cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, Isaías 58, a partir do versículo 5. Então, aqui, vamos falar sobre o jejum falso e o jejum verdadeiro. Antes que nada, para quem não tem conhecimento de que é o jejum, porque muitas vezes quando falamos de jejum, tem pessoas que pensam assim, ok, jejum. Jejum é aquele que se faz, por exemplo, como a religião, por exemplo, muçulmanos, nós sabemos que eles também fazem, não? Fazem jejum, e não, de acordo com a sua religião, tem aí alguns rituais de jejum que eles fazem, não? Mas nós temos que entender que aqui na palavra está explicado o jejum. O jejum não tem nada a ver com religião A, B, ou C, D e tal, não. Jejum é algo que nós renunciamos para poder ter mais a proximidade com Deus, ok? Para poder abrir o nosso entendimento, para que possamos entender realmente o que é jejum. Porque tem o jejum intermitente que as pessoas fazem para perder peso, não? Mas esse jejum que a Bíblia está a falar nesse momento que eu vou ler agora, esse jejum está a falar de como se aproximar mais de Deus. Está a falar de um jejum falso e de um jejum verdadeiro. Está a falar de um jejum que realmente agrada a Deus e um jejum que não agrada a Deus. Então aqui Deus vai explicar qual é o jejum realmente que lhe agrada e qual é o jejum que não lhe agrada. Porque nós, muitas vezes, começamos a fazer um jejum e, claro, Deus aqui não está pedindo, não, tu tens que ser assim, assim, tens que fazer assim, assim, assim. Não, Deus só aqui está a mostrar que tipo de comportamento temos que ter dentro de um jejum. Porque se realmente queremos ter mais a proximidade com Deus, o jejum é uma arma que, como é que eu posso dizer, que desarma, não? Aquele ou aquilo que nos quer atacar. Mas nós temos que saber, nos posicionar e saber como estamos a fazer esse jejum. Porque tem jejum que nós fazemos para ter a resposta de Deus. Tem jejum que nós fazemos para nos aproximar de Deus. Tem jejum que fazemos para tirar um vício que não conseguimos vencer. Tem jejum que fazemos para um familiar, para deixar um vício, para deixar alguma coisa. Então, tem vários tipos de jejum que podemos fazer, não? Tem jejum também que podemos fazer de agradecimento a Deus, jejum que podemos fazer para poder ver alguma porta se abrir, não de emprego, jejum que podemos fazer para ter uma recuperação na nossa saúde. Ou seja, tem um monte de jejum que podemos fazer. Mas o objetivo principal do jejum é nos aproximar de Deus. Então Deus aqui vai nos ensinar realmente como é fazer um jejum. Ok? Então, no versículo 5 do capítulo 58 de Isaías diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Esse é Deus a falar. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Então nós temos que entender que Deus nos está a perguntar aqui. Ou seja, vocês acham que este é o jejum que eu escolheria? O jejum onde o homem não aflige a sua alma, ou seja, onde o homem tortura a sua alma, onde o homem castiga a sua alma, onde também ele inclina a cabeça aqui, por exemplo, porque antigamente quando uma pessoa se sentia decepcionada, desgostada ou simplesmente estava com uma tristeza profunda, eles colocavam cinza sobre a sua cabeça, não? Ou também rasgavam as vestes, não? Aqui como tal. Então, Deus está a perguntar, será que esse é o jejum que eu quero que vocês façam? E logo a seguir, não? Porque é assim,
antes de seguir, é assim, nós trazendo isso para a nossa vida, não? Para a nossa vida espiritual. Muitas vezes fazemos jejum para castigar nossa alma, certo? Porque deixamos de comer, deixamos de fazer algumas coisas, por exemplo, que gostamos. Por exemplo, se bebemos muito café, fazemos jejum deixando o café, para poder ter mais comunhão com Deus, não? Fazemos jejum, por exemplo, e deixando de comer em algumas horas. Fazemos jejum deixando de assistir, por exemplo, a televisão, não? Alguma novela. Fazemos jejum, por exemplo, deixando de gastar dinheiro em alguns jogos, alguns vícios que nós temos. Ou seja, fazemos jejum de várias coisas, não? Mas agora Deus vai falar realmente o jejum que lhe agrada. Porque nós podemos, por exemplo, fazer um jejum, ok, deixamos de comer, deixamos de praticar algumas ações que sabemos que está errada, deixamos de fazer vícios, isso mais o outro, mas continuamos na gritaria, continuamos na fofoca, continuamos na injustiça, continuamos na mentira, continuamos no egoísmo, continuamos com o orgulho, continuamos com maus olhos, continuamos com a inveja. Então, mas continuamos com o nosso jejum, porque eu estou, por exemplo, eu estou a matar a minha alma, estou a sacrificar a minha alma no sentido de não comer, no sentido de não fazer algumas coisas que eu gosto. Não como chocolate, não bebo café, não como muito pão, não faço isso, faço outro, ou seja, deixo de comer coisas que eu sei que eu gosto, mas realmente o que Deus está a pedir aqui não é para afligir a nossa alma, castigar a nossa alma, não. Por isso que muitas vezes não temos resposta do nosso jejum. O que Deus está a pedir aqui ele disse assim: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Ou seja, que deixa de fazer maldade, deixa de fazer fofoca, que deixemos de mentira, que deixemos de injustiça. Esse jejum que agrada a Deus. Então depois ele diz assim, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo. Porque aqui nessa parte ele está falando assim, por exemplo, que desfaças as ataduras do jugo, não? E sim, que desfaças as ataduras dos jugos e deixe livre os oprimidos. Como é desfazer a atadura do jugo e como é deixar livre os oprimidos? É deixar a mágoa. De que vale deixar de comer, deixar de praticar algumas coisas que nós gostamos, para dizer que estamos em jejum, de deixar de ver, por exemplo, televisão, novelas e coisas assim, se nós continuamos com a mágoa. Porque ele aqui está a pedir para deixar livre o oprimido. O oprimido quem é? Aquele que nós estamos a injustiçar, aquele que nós estamos a fazer fofoca da sua vida, aquele que nós não perdoamos, que ainda temos rancor, em vez de pedir ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, aquele que temos rancor, temos mágoa. Estamos a oprimir a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não tenha razão, mesmo que seja malvado, mas estamos a oprimir uma alma. Porque essa pessoa, se nos fez mal, foi usada pelo mal, pelas trevas, para nos fazer mal. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra as forças do mal, as forças e os príncipes das trevas. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas. Se Deus está a falar aqui que temos que perdoar, mesmo a pessoa não merecendo, mesmo sendo malvado, mesmo tendo feito algo macabro, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força, que nos dê esse dom de perdoar. E quem vai fazer a justiça é Deus. Jesus vai fazer a sua justiça, mas não somos nós. Mesmo sabendo que o outro não tem razão. Então ele aqui pede, quando nós vamos fazer jejum, se queremos um jejum poderoso, um jejum mesmo que faz tudo cair por terra, que faz Deus e estremecer aí lá e tudo que é mal na nossa vida e vir a mão de Deus na nossa vida, nós temos que entender que temos que dar o perdão. Temos que perdoar aquele que nos magoou. Temos que deixar de fazer fofoca da vida do outro. Temos que deixar de guardar rancor, mágoa. Temos que deixar esses maus olhos, essa inveja. Tudo isso é ligadura. São ataduras. Tudo isso é também ter aí o outro oprimido. Eu estou a fazer um jejum para o meu filho, para sair dos vícios, ou meu marido para sair dos vícios, ou meu marido para voltar para casa porque foi com a amante, ou para minha esposa, ou para isso, ou para o outro. Mas eu não deixo de fazer fofoca. Não deixo de... Porque se queremos ter uma comunhão com Deus, temos que entender que Deus é santo. Então nós temos que apartar de tudo que é mal. Não é só durante o jejum. Por isso tem pessoas que fazem pouco jejum, mas praticam o que Deus está a pedir aqui. Mas tem pessoas que fazem muito jejum e não veem a mão de Deus. Por quê? Porque praticam o jejum de passar fome. O jejum de tirar alguns vícios que eles gostam.
não? Porque às vezes tiramos algumas comidas que nós gostamos, tiramos por um determinado dia, algumas coisas que também séries, novelas que gostamos, tiramos por um determinado dia. Mas não perdoamos, não pedimos ao Espírito Santo para nos dar força para perdoar. Força para tirar tudo que é sujo do nosso coração, para limpar nosso coração. Força para nos tirar a inveja do nosso coração. Força para limpar os nossos olhos. Força para nos dar a direção, porque estamos a fazer um jejum para a nossa vida financeira, mas em vez de pedir a Deus para nos ensinar a administrar a nossa vida financeira, estamos preocupados em ter mais bênção financeira. Então tudo isso é banalidade. Fica como vaidade. Porque por isso mesmo Deus não ouve. Não nos ouve muitas vezes por causa disso. Então, o jejum que ele pede é isso. Porque lá, e depois a seguir, no versículo 7, fala assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, o que o Espírito Santo nos está a direcionar aqui? Desculpa. Porventura é também que repartas o teu pão com o faminto. Então, se nós sabemos que temos uma pessoa que tem necessidade, que precisa de algo, e nós temos, porque às vezes mesmo tendo pouco para nós, mas Deus também se agrada quando com esse pouco que temos, repartimos pela metade e falamos, toma. Mas para isso temos que pedir ao Espírito Santo sabedoria de saber como ajudar as pessoas. Porque muitas vezes ajudamos pessoas que não precisam, ajudamos e depois vemos que essa pessoa nos enganou. Sujamos o nosso coração, depois quando vier aquele que realmente precisa, não ajudamos porque o coração já está sujo. Então até para ajudar temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo para saber como ajudar as pessoas, ok? Então logo depois aqui fala assim, desculpa, e recolhas em casa de pobres abandonados. Eu estava a falar agora, se vemos que uma pessoa tem necessidade, vamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê direção como saber ajudar essa pessoa. Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que ajudavam pessoas que estavam necessitadas, ok? Mas, por não pedir ao Espírito Santo sabedoria de como ajudar essa pessoa, começar a ajudar, tem que colocar essa pessoa dentro da sua própria casa. E depois viram desorientados. Depois viram que essa própria pessoa que ajudaram fez a vida deles num inferno. Então, temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo como ajudar. Porque vamos ver muitas pessoas passando fome, passando necessidade. Mas isso não quer dizer que temos que pegar todo mundo, colocar dentro da nossa casa e, olha, vem, todo mundo para a nossa casa assim. Não. Porque depois também o mal vai usar essas mesmas pessoas para nos fazer a vida em um inferno. Essas mesmas pessoas para nos abandonar a nossa vida lá fora com os outros. E trazer uma lição para dentro da nossa casa. E trazer guerras de separação para dentro da nossa casa. Então temos que pedir sempre sabedoria. Por mais que nos dê dó, por mais que nos dê tristeza, temos que pedir ao Espírito Santo para nos dar sabedoria como ajudar essa pessoa. Uma vez, por exemplo, apareceu uma senhora que precisava muito de ajuda. Não, porque mora na rua. Claro, aí, e isso é só para dar um exemplo do que aconteceu, para entender que temos que ter sabedoria. Então, essa senhora que tinha fome, isso me ajuda, ok. Eu fiz o que eu pude, não? Mas o que acontece? Que dentro disso também a pessoa já queria algo que eu sabia que eu não podia dar. Não? Já estava além do que eu podia dar. Porque nós temos que ajudar de acordo também a nossa como é que eu posso dizer? O que nós podemos. Entende? Não mais além do que podemos. Porque às vezes nos vamos prejudicar. Então o que acontece? Eu aí já vi que já se ia passar um pouco de limite, mas não foi em termos financeiros, mas em termos de querer buscar algo que era para vício, não era para necessidade. Nós, quando ajudamos as pessoas, tem que ser para necessidade, não para vícios. Porque aí o Espírito Santo nos dá discernimento, sabedoria de saber, olha, isso é necessidade, ajuda. Mas isso é um vício que a pessoa tem, então não faça. Então aí automaticamente eu vi o que era de ajuda para ajudar, e também o que é não de necessidade para ajudar, e também depois também o Espírito Santo me deu discernimento para entender também o que era para vício. Então eu disse, olha, não posso. Então eu ajudei o que era para necessidade, mas o que era para vício, eu não ajudei. Então por isso temos que ter o discernimento, porque senão as pessoas vão aproveitar-se de nós, dentro da nossa bondade, e aí ficamos com o coração sujo, entende? Então é assim. Temos que orar sempre para tudo. O Espírito Santo, olha, essa pessoa precisa de ajuda, mas me dá sabedoria para saber como ajudar. De me dar, o Espírito Santo nos vai dar aí a direção e nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele dá. Então não vamos chegar e ajudar assim, louco, e depois ficar com o coração sujo, ok? Então depois ele fala assim, e quando vires o nu, cubras
e não te esconda da tua carne. Por exemplo, quando vires nu, o que quer dizer aqui? Por exemplo, e se vemos que o outro, porque falamos assim, não, sabe, talvez quer dizer, se quando vimos o outro precisando de roupa, então temos que ajudar, temos que dar nossa roupa e tal. Automaticamente nós entendemos assim. Sim, podemos dar roupa, podemos dar manta, abrigos para a pessoa se abrigar. Principalmente os que são sem abrigos, os que moram na rua, não? Mas também esse nu que o Espírito Santo nos está a falar aqui, para cobrir o nu do outro, não? Quando vemos o outro que está nu para cobrir, é quando vemos o pecado do outro, quando vemos as falhas do outro, quando vemos os erros do outro. É cobrir. Não é? Olha, sabes o quê? Eu vi que o outro, que, sabe, casara, mas estava com outro homem. Agora converteu a Cristo, mas antes era uma adúltera. Olha, mulher, na igreja veste toda santinha, mas quando sai na rua, veste como uma tal. Olha, tu conhece, sabe quem é o marido dela? Então, olha ela, o seu filho é drogado. A sua filha é alcoólatra. Olha que o marido bate nela, a mulher bate nele. Isso é que Deus nos está a dizer. De que vale fazer o jejum? Ficar sem comer? De que vemos o outro, a nudez do outro, vemos o pecado do outro, vemos o erro do outro, vemos as falhas do outro, em vez de orar e pedir a Deus, e para ter misericórdia, pedir a Deus para levantar essa pessoa porque está caída, nós vemos e ficamos a criticar, ficamos a fazer fofoca. E em cima também, às vezes, entramos dentro da hora da fofoca, ou mesmo ficamos a imaginar coisas que não são. Em vez de pedir Espírito Santo, limpa a minha mente, Espírito Santo. E eu vi isso, mais o outro, mas eu oro como se fosse minha filha. Eu oro como se fosse meu marido. Eu oro como se fosse minha esposa. Eu oro como se fosse a minha empresa. Entende? É isso que agrada a Deus. Então, por isso que muitas vezes não vemos resultado, porque ficamos sem comer para fazer jejum, mas o que realmente Deus está pedindo, não fazemos. Tudo isso, se pedimos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, Ele vai nos dar sabedoria. Porque Deus fala assim, e também tem a parte onde fala assim, e não te escondas da tua carne. O que é não te escondas da tua carne? É quando nós vemos, por exemplo, a nossa língua está a coçar, porque a nossa carne é o nosso corpo. A nossa carne, as nossas vontades, o que o nosso coração quer. Então, aqui está a pedir para não nos esconder a nossa carne. Não nos esconder quando temos a língua aí a coçar para fofocar, para falar a maldade do outro. Em vez de esconder e ficar aí a fazer fofoca aí no escondidinho e falar assim, não, olha, isso não agrada meu Deus, então eu não vou falar. Meu Deus, põe um freio na minha boca. Meu Deus, unge a minha boca com o sangue de Jesus para eu falar menos. Para eu falar justo o necessário. Entende? Oh meu Deus, olha, eu tenho uma vontade de gastar muito dinheiro, eu tenho uma vontade talvez por exemplo, de não perdoar. A minha vontade não é perdoar, a minha vontade é continuar com essa mágoa, a minha vontade de ir lá e falar uma poucas de boas para essa pessoa, meu pai. Mas como eu sei que não agrada ao Senhor, eu vou dominar a minha carne, eu vou dominar a minha vontade. Meu pai, a minha vontade é voltar outra vez com o amante. É voltar outra vez a mergulhar nos vícios. É voltar outra vez a comer excessivamente. É voltar outra vez a minha velha vida, a minha vida errada. Mas, meu pai, me ajuda, cubre minha mente, cubre meu espírito, cubre meu corpo com o sangue de Jesus, para não fazer a minha vontade, mas sim que seja feita a tua vontade na minha vida. O Espírito Santo vem e cobre. Entende? Então aqui ele pede, e não te escondas da tua carne. Ou seja, sabemos que temos algo mau, não vamos esconder a nossa carne, não vamos esconder do que está a passar, não. Se está a parecer que temos algo mau em nós, é de imediato, meu pai, olha, eu sinto que eu tenho maus olhos, limpa meus olhos com o sangue de Jesus. Sinto que eu sou invejosa, limpa a minha mente, limpa a minha alma com o sangue de Jesus, para que eu possa querer e ter desejo para o que o Senhor tem para mim. Não olhando para o que o Senhor estará o outro, o que o Senhor está a abençoar o outro. Porque eu sei que o Senhor tem bênçãos para todos. O que é bênção para um, talvez não seja bênção para mim. É assim. Então, tudo que é mal, quando nós entregamos a Deus, meu pai, eu sinto que eu sou invejoso, invejosa. Limpa o meu coração com o sangue de Jesus. Ele vem e limpa. Espírito Santo limpa. Mas quando não reconhecemos, quando queremos fazer e esconder e falar assim, não é bem assim. Eu não sou tão orgulhoso, tão orgulhosa, eu não sou tão egoísta, foi porque eles me magoaram, então agora também estou fazendo um pouquinho de justiça, mas não é tão bem assim justiça, porque também já me fizeram, em vez de colocar na mão de Deus para que Ele faça justiça, porque Deus faz justiça.
Uma vez eu até fiquei com vontade de chorar quando Deus fez justiça na minha vida, porque algumas pessoas me estavam aí a perseguir. Fiquei quase em lágrimas, com o coração apertado. Porque eu falei, meu pai, o meu desejo não era ver isso acontecendo com essas pessoas. Mas ele me fez entender, filha, tens que entender que cada um vai colher o que plantou. E se o outro plantou maldade contra a tua vida, disse assim, é isso que vai colher. Assim como tu também. Deus, o Espírito Santo falou comigo através da tua palavra. Assim como tu também. Porque é nesse versículo que diz assim, da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Da mesma forma que medimos e também nos será medido. Então ele me fez lembrar dos versículos. Porque ele diz, assim como tu também no passado cometias maldades, cometias coisas e más com os outros, injustiça, e tu tiveste que colher esses frutos, eles também fizeram maldade contigo, também tem que colher também esses frutos. Porque só assim a pessoa vai aprender que a maldade não leva a lugar nenhum. Mas sim que o único justo juiz é Deus. Entende? Então, aí ele fala assim, no versículo 9, olha só, uma vez que nós fazemos esse tipo de jejum, não estou a dizer aqui que, por exemplo, não podemos fazer esse jejum de deixar de comer alguns alimentos, jejum de algumas horas, jejum de vários dias, jejum de tirar alguma coisa que nós gostamos. Não, isto é super... Ou seja, está bem. Ai, vai sair o espanhol. Isto está bem, até porque eu quero deixar um aspa aqui, que para os novos seguidores que aqui no canal, às vezes quando eu falo eu coloco um pouco o espanhol, porque eu falo mais espanhol durante o dia do que o português, então eu coloco aí um pouco de espanhol no meio, tá bom? Pode ser que por vezes vocês ouvem algumas palavras que talvez não entendam, mas o Espírito Santo vai guiando todos os dias para que eu possa falar e um português aí mais alinhado, ok? Então, quando nós fazemos esse tipo de jejum que agrada a Deus, olha o que acontece na nossa vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está bem fazer esse jejum de tirar alguns alimentos, de tirar algumas horas sem comer, de tirar alguns momentos assim, e, por exemplo, tirando séries, novelas, ou coisa assim, para ter comunhão com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Está muito bem isso. Até é bom para a nossa saúde. Mas, dentro desse jejum que nós vamos fazer, nós temos que entender que o jejum que agrada a Deus é isso. Tudo que eu acabei de falar. Ok? Então, quando nós fazemos esse jejum que realmente agrada a Deus, acontece isso. Ele falou assim, esse é Deus a falar. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Ou seja, uma vez que fazemos esse tipo de jejum, uma vez que começamos a ter esse tipo de atitude, automaticamente Deus vai responder e gritar, ele vai dizer assim, eis-me aqui, estou aqui, fala, estou aqui. Mas antes ele pede para tirar o jugo do nosso meio, ou seja, as maldades do nosso meio, para tirar toda a iniquidade do nosso meio, tudo aquilo que é mal do nosso meio e fazer a sua vontade, que é perfeita e agradável, ok? E nós sabemos que sozinhos não conseguimos fazer. Mas se pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, ele vem e nos ajuda. Ele vem e nos dá suporte. Ele vem e nos mostra o caminho. Porque nós sozinhos não conseguimos fazer. A nossa natureza pecaminosa não consegue fazer. Nosso coração não quer fazer a vontade de Deus. Quer fazer a sua vontade. Mas quando nós... Porque o mundo diz assim, segue o teu coração. Mas seguimos nosso coração e depois ficamos todos arrebentados. Todos frustrados. Todos oprimidos. Mas quando seguimos a vontade de Deus, é outra coisa. A luz, a paz, tem sacrifício, tem tribulações, sim. Mas nós lá na frente vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque vamos ver a mão de Deus, assim como está a falar. Uma vez que nós fazemos isso, Ele vai nos responder, Ele vai falar assim, eis-me aqui. Mas antes temos que tirar todas essas coisas mais da nossa vida. Não vamos conseguir tirar tudo de uma vez porque somos falhos, somos pecadores. Mas quando nós sabemos que temos algo de mal na nossa vida, é reconhecer e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. E Ele vem e ajuda. É maravilhoso o Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nos oprime, ele vem e tira. Então, fala no versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, outra vez ele volta a falar. Se nós abrimos a nossa alma àquele que está faminto, se nós também abrirmos a nossa alma, ou seja, o nosso coração para aquele que está aflito, ou seja, uma pessoa está aflita agora. Não podemos ajudar. Ok, oramos por ela. Mas, depois, olha, imagina,
Uma pessoa está agora mesmo teve uma separação com seu marido ou com sua esposa. O outro vem fazer fofoca. Olha, separou do marido, separou da esposa. Olha, ficaram separados. Olha, isso mais o outro assim. Outra vez, me fez maldade. Glória a Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que mexeu comigo, mexeu com Deus. Esquecemos que a pessoa está a colher o que plantou, mas também está a sofrer. Está a sofrer. Então, nós temos que ter a empatia de não ficar alegres quando vemos o outro na desgraça, quando vemos o outro a sofrer, mesmo que é mau, mesmo que faz coisas malignas, mas temos que entender que tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Então, quando vemos o outro a sofrer, mesmo que foi mal conosco, ou mesmo que seja uma pessoa má, não vamos nos alegrar, não, vamos orar por ela. Ok? Vamos orar por ela, porque Deus dará a estrutura também, muitas vezes, para que a pessoa também possa ter o espírito de arrependimento. Então não vamos nos alegrar com a desgraça dos outros, ok? Mas sim orar sempre pelo outro. Isso agrada a Deus, isso faz também que as portas se abram para a nossa vida, ok? Sente quando passa com quem nos fez mal. Não vamos nos alegrar, mas sim vamos pedir a Deus misericórdia deles e também de nós, e que Deus também venha limpar o nosso coração para não sentir a alegria no meio da tristeza dos outros, ok? Então, aqui para terminar fala assim. Porque, claro, como ele falava, não, uma vez tendo esse coração limpo, falou assim, a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, já não vai ver escuridão na nossa vida, já não vai ver trevas na nossa vida. Teremos lutas e tribulações, sim, vamos ter. Mas ter assim, essa opressão na nossa vida não vamos ter, porque uma vez pedindo ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, não haverá opressão, ok? Não haverá tristeza, não haverá angústia. Vai vir, claro que sim, mas vai ir de imediato e embora em nome de Jesus, porque Deus vai limpar o nosso coração, ok? Então é só clamar o nome de Jesus. E para terminar, no versículo 11, não? Fala assim, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares ardios e fortificará os teus ossos e serás como jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. Nós temos que entender que quando nós fazemos a vontade de Deus, é difícil, exige sacrifício, sim. Mas só o Espírito Santo nos pode ajudar. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, sabe quando nós fazemos uma oração e nós sentimos a presença de Deus, essa vontade de chorar, mas não é chorar de tristeza, mas é uma alegria, uma paz que vem entre nós. Porque nós sentimos que não merecemos a misericórdia dEle, mas nós sentimos que Ele é tão misericordioso, que Ele nos dá a sua paz, nos dá tudo aquilo que precisamos dentro da nossa alma. E depois que a nossa alma já está curada, Ele vem e faz sair por fora, brota por fora. E aí coisas da nossa vida vão avançando, coisas na nossa vida vão dando frutos. Aí de repente esse familiar que antes estava com vício, esse marido que antes era só com a amante, essa esposa que antes era rude, arrogante, irritante, esse filho que não queria nada conosco, esse neto também assim tal, no trabalho também tudo aí parecia, a vida toda destruída, em vida financeira também toda destruída, saúde, qualquer área da nossa vida. Deus vem e restaura, porque Ele falou assim, que Ele nos guiará continuamente. É tão bom ter a Deus conosco, mas nós temos que ter Deus para estar conosco, porque Ele quer estar com todos, mas para estar conosco, nós temos que entender que quando sentimos que temos uma coisa má dentro de nós, é reconhecer e falar, meu Pai, limpa o meu coração. E temos que entender que quando nós conseguimos ver alguma maldade no outro, alguma falha no outro, ou nós de repente sabemos do pecado do outro, não é para julgar. Deus nos mostra para duas coisas, para nos ensinar duas coisas. Quando nós vemos os erros, as falhas e o pecado dos outros, é para nos ensinar duas coisas que Deus está a nos mostrar. É para que nós não pensemos que porque na Bíblia fala assim, aquele que crê estar de pé, vigie para que não venha a cair também. Então quando Deus permite que nós veamos esse tipo de coisa nos outros, é para nos corrigir, para ver também se nós não estamos a fazer o mesmo. E também para que nós entendamos que esse caminho é mau. Então Ele nos mostra para que nós possamos nos afastar, para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos ver como termina a pessoa que começa com esse vício, a pessoa que começa com essa maldade, a pessoa que faz isso. Então Ele também nos mostra para provar o nosso coração. Mas Deus já conhece o nosso coração, mas para Ele nos mostrar como está o nosso coração. Como é a nossa reação quando vemos uma pessoa aí drogada, uma pessoa a prostituir-se, uma pessoa aí no tráfico, uma pessoa aí a fazer algum pecado, adultério. Como é a nossa reação? Será que oramos por essa pessoa?
pensando que podia ser nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, que podia ser também dentro da nossa empresa, tendo essa falência? Será que oramos como se fosse algo nosso? Ou será que julgamos porque não é com nossos familiares, não é algo nosso? Então Deus nos mostra para ser duas coisas. Para ver, para testar como está o nosso coração quando vemos as falhas, os pecados dos outros. E o outro, para automaticamente também entender que esse é um caminho mau. Então, para nos alertar que nós também não podemos cair lá nesse buraco. Então, para fazer atenção. Então, não vamos julgar os outros, mas sim, vamos ser aquele que edifica, aquele que ora pelo outro. Porque se fossem nossos filhos, estaríamos orando. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo. Quando os teus filhos, marido, qualquer área da nossa vida, tem um problema, não ora só para o teu filho, porque o teu filho está com vício. Quando é assim, por exemplo, tens um filho que tem um vício, quando fores pela rua, que ver outros também com o mesmo vício que o teu filho, teu marido, tua esposa, quem quer que seja a tua família, ora por essa pessoa. Ora por essa pessoa. Porque orando por essa pessoa, isso agrada a Deus. E faz com que Deus se mova no teu filho, no teu marido, ou qualquer pessoa da tua casa que esteja com um vício. Ok? Então, por exemplo, fala assim, meu pai, como eu posso orar por esse rapaz que é drogado ou que é alcoólatra? Como eu posso orar por essa pessoa que está na prostituição? Como eu posso orar por essa pessoa que tem o mesmo problema de saúde que eu? Como eu posso orar por essa mulher que o marido dela tem amante, se o meu também tem amante, está saindo fora de casa? Como eu posso orar por essas árvores de saúde, se eu também estou com problema de saúde? Mas é isso que agrada a Deus. É isso que faz mover o Espírito Santo na nossa vida. Orar pelos outros. Porque normalmente estamos tão concentrados em orar por aqueles que estão afligidos dentro da nossa casa e não oramos por aqueles que estão de fora. Quando vemos o outro fora que tem... Principalmente quando tem o mesmo problema que nós estamos a passar, vamos orar por ele. E orando por ele, faz mover dentro da nossa casa. Então nós quando fazemos algo para Deus, é aí quando Deus vem e move algo para nós. Mas não é porque Deus seja egoísta. É para Deus nos ensinar a ter o espírito de intercessão pelo outro que está a sofrer. Não ser egoístas. De orar, não é para o meu filho, por mim eu tenho que orar para o meu filho para sair das drogas, por mim eu tenho que orar para o meu marido para deixar amante, por mim eu tenho que orar pela minha família, porque tal, ora pela tua sogra, ora pela tua cunhada, que estão a fazer a tua vida no inferno, para Deus para abençoar elas, porque elas estão abençoadas, elas estão cheias do Espírito Santo, vão deixar de atormentar a tua vida. Ora pela tua colega de trabalho que está a fazer a tua vida no inferno, para que o Espírito Santo toque nela, para que o Espírito Santo abençoe a sua casa. Porque às vezes essas pessoas fazem maldade conosco, mas é porque estão frustradas com a sua vida. É porque estão atormentadas com a sua vida, estão oprimidas com a sua vida. Então fazem maldade conosco para uma forma de desahogar toda a maldade que está dentro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E assim diz a palavra. Então nós quando começamos a orar por aqueles que precisam de luz, que precisam de paz, por aqueles que nos estão a fazer guerra, e abençoamos e oramos por eles, imagina, eles vão estar cheios do Espírito Santo. E uma vez estando cheios do Espírito Santo, vão deixar de nos prejudicar, vão deixar de fazer maldade conosco mesmo. Mas nós não queremos sentir ódio daquele que nos prejudica, queremos sentir ódio daqueles que nos estão a fazer mal. E não paramos para pensar, com a sabedoria que nos dá o Espírito Santo, de pensar assim, ok, então a partir de hoje eu vou orar para meus inimigos para Deus abençoar, porque o meu inimigo, tendo o Espírito Santo, o meu inimigo está cheio da presença de Deus, ou simplesmente também Deus afastar os meus inimigos do meu caminho, automaticamente a minha vida também vai ser liberta. Mas o humano coloca na nossa mente, não, faz olho por olho, dente por dente, vai lá, faz a mesma coisa. E ficamos aí sempre lutando com a mesma guerra, com a mesma luta, com a mesma tribulação. Mas quando oramos por aquele que nos aflige, em nome de Jesus cai tudo por terra. Quem faz justiça é Deus. Ok? Então ora. Ora pelos amigos do teu filho. Ora pela amante do teu marido, pela amante da tua esposa. Ora pelo teu companheiro de trabalho que está a fazer a tua vida no inferno e vice-versa. Vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque é isso, porque Ele falou assim, o Senhor te guiará continuamente, não faltará a tua alma em lugares áridos. Ele vai fortificar os teus ossos e serás jardim regado. O teu jardim, ou seja, a tua casa, a tua vida, estará sempre cheio de flores.
estará sempre verde, estará sempre fortificado. Entende? E o que ele também está a falar aqui, e as águas nunca faltam. Então o jardim que nunca falta água, nunca está seco. Nunca está aí e embaixo, nunca as folhas estão aí murchas, mas sim sempre tem vida. Passando lutas, tribulações, mas sempre tem vida. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração e agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, te agradecemos por mais uma direção, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor venha limpar nosso coração, meu Pai, venha nos fortalecer, Pai, e principalmente venha nos dar o dom de perdoar, meu Pai, porque o perdão é dom de Deus. Então, nesse momento, te pedimos esse dom, meu Pai, para que possamos perdoar aqueles que nos têm afligido, aqueles que nos têm atacado, meu Pai, principalmente, ensina-nos também a ter esse coração de querer orar por aqueles que estão perdidos, orar por aqueles que mesmo que não são nossos familiares, mas também por aqueles também que nos fazem a vida no inferno, meu Pai. Ensina-nos a orar. Dá-nos esse dom, meu Pai, para que nós não sejamos egoístas na nossa oração, porque às vezes até na nossa oração somos egoístas. Oramos só pelos nossos e não oramos também por aqueles que estão a sofrer. Tem pessoas que estão a sofrer mais ainda do que aquilo que estamos a passar, meu Pai. Então que nesse momento possamos entender que muitas vezes o Senhor não atende a nossa oração porque somos egoístas na nossa oração, meu Pai. Mas que nesse momento o Senhor venha nos dar esse dom de intercessão, esse dom de querer também interceder por outros, por aqueles que estão oprimidos, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, que assim como diz a tua palavra, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu tenho certeza, meu Pai, eu tenho essa fé, essa convicção, que se essa pessoa começar a colocar em prática, meu Pai, a tua palavra que o Senhor acabou de nos ensinar hoje, essa pessoa vai ver avanços na sua vida, essa pessoa vai ver a tua mão dentro da sua casa e em todas as áreas da sua vida, meu Pai. Também se está aqui, meu Pai, alguma pessoa que esteja oprimida, que esteja caída, meu Pai, levanta, meu Pai. Abra o entendimento, meu Pai. Fortaleça, meu Pai, que haja salvação e que principalmente essa pessoa venha entregar a sua vida para Cristo. Essa pessoa venha entregar tudo aquilo que é mal nas tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor possa fazer uma renovação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. O vídeo ficou hoje extenso, mas o Espírito Santo nos deu direções para a vida de todos nós. Se colocarmos em prática, vamos ver a mão de Deus na nossa vida, ok? Que Deus vos abençoe, que tenha uma boa noite, noite de paz, noite de luz, e que o Espírito Santo guarde a tua casa, o Espírito Santo guarde também a tua mente, cubra com o sangue de Jesus todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.